Visite meu blog jorgejunec.blogspot.com.br. Olá, meu nome é Jorge Junec e hoje eu vou falar com você sobre disponibilidade total de água até que isso se transforme em irrigação total necessária. Na verdade, é o primeiro passo para que a gente possa calcular vários números aí ligados à irrigação. E eu vou usar aqui um marcador laranja para que a gente possa conversar. E aí tudo começa aqui no DTA. Veja só, disponibilidade total de água. O que é disponibilidade total de água? É dado pela capacidade de campo, e aí você vai ter que estudar o que é capacidade de campo. Ou ir em alguma aula que eu gravei falando sobre a capacidade de campo. Menos o ponto de murchamento, e você tem que entender o que é ponto de murchamento. Dividido por 10 vezes DA. O que é DA? Densidade aparente do solo. Então, provavelmente, eu tenho uma aula gravada aí de capacidade de campo, tenho uma aula gravada para ponto de murcha e tenho uma aula gravada para densidade aparente do solo. E você vai ter que entender isso muito bem para entender o que é disponibilidade total de água. Dado a fórmula, a gente passa para outra, que é a disponibilidade real de água. Então eu passei de total para real. E quem que faz essa transformação do total para o real? Bom, vamos olhar a fórmula lá. DTA vezes F. Quem que é F? Fator de utilização. Uma raiz, quando está no solo, ela não explora todo o volume do solo. Ela só explora parte do volume do solo. Portanto, eu tenho um fator de utilização. A raiz não consegue utilizar toda a água que está lá. Ela só consegue utilizar parte da água que está lá. Por mais que o solo esteja cheio de água, só a água em contato com a raiz é que é útil para a planta. Outra água não. Então no total eu tenho uma disponibilidade total de água e depois eu tenho a disponibilidade real de água, que é o DTA, né? Estamos aqui, DTA vezes F. Quem é a capacidade total de água? Capacidade total de água é dado por DTA vezes Z. E quem é Z? Z é a profundidade radicular. Então, veja que interessante. Eu tenho uma visão que olha para a planta como utilização, que é o F, e tem uma outra visão, que é a visão do solo enquanto volume capaz de reter água. E essas duas visões vão ter que se transformar em uma terceira visão integrada, que está aqui, ó. Capacidade real de água. A capacidade real de água é dado por DRA vezes Z. Mas a gente pode abrir a fórmula de DRA, né? A gente substitui DRA por DTA. Então, veja só, DTA é igual a capacidade, tá vendo aqui, ó? Eu tenho isso daqui, é igual a DTA. Então, o que eu vou fazer? Estou colocando aqui o DTA, né? Vezes DAA, que é da fórmula também, vezes F, vezes Z. Então, o que acontece é o seguinte, capacidade real de água, eu estou integrando tanto a visão da água no solo, quanto da disponibilidade em função do sistema radicular da planta. Estou considerando a capacidade de campo, que tem a ver com o solo, o ponto de murcha, que tem a ver com a dinâmica da água com o solo, e a densidade aparente, que tem a ver com o conceito de densidade, quilo por metro cúbico, vazios, a densidade desse solo. E aí eu tenho então, no final, o cálculo de capacidade real de água. E a minha irrigação real necessária será sempre menor ou igual à capacidade real de água. Então, no finalmente,
eu posso dizer que a minha irrigação real necessária é dada pela capacidade de campo menos o ponto de murchamento dividido por 10 vezes dA vezes F vezes E. F, fator de utilização, Z, profundidade do solo, densidade aparente do solo. E aí tem uma umidade crítica aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, umidade crítica. E qual é a relação da umidade crítica? A umidade crítica é quando você está com sede. Veja só, você tem sede, mas você não desmaiou ainda. Então existe uma diferença entre ponto de murchamento, que é falta de água, né? Seja lá por qual motivo físico estamos discutindo isso, e tem umidade crítica, que é aquele momento onde o seu organismo já sente falta de água, mas ele não parou de trabalhar. Isso é muito importante por quê? Porque as plantas podem ter pontos de umidade crítica perto do ponto de murchamento ou muito antes do ponto de murchamento. A umidade crítica está antes do ponto de murchamento, quando estamos rebaixando a água. Então a água está sumindo. Passamos pela umidade crítica, a planta começa a passar sede e quando chegar no extremo temos ponto de murchamento. Então a irrigação total, né, que é diferente da irrigação real necessária. Então aqui eu estou falando de IRN, aqui eu estou falando de irrigação total necessária. É dado por IRN dividido por EA. Quem é EA? Eficiência do sistema. E veja só, nenhum sistema é 100% eficiente. Meu nome é Jorge Junek. Visite meu blog jorgejunek.blogspot.com.br. Mais de outros você encontra lá. Até a próxima.